Vamos lá. A bondade amorosa, ela é uma das qualidades que a gente pode cultivar na nossa mente por meio da prática de plena atenção. E aí eu queria voltar a lembrar um pouquinho o que que é essa prática de plena atenção, o que também é o mindfulness, né, que a gente fala em inglês, em português foi traduzindo como plena atenção, que é essa qualidade que a gente traz também para a nossa mente, de poder observar tudo o que acontece no momento presente com abertura, com curiosidade, sem estar julgando as coisas a todo momento, rejeitando ou se agarrando a tudo que aparece. Quando a gente faz isso, quando a gente escolhe viver com essa qualidade de presença, a gente pode experienciar melhor o que que acontece a cada momento. E dessa mesma filosofia de onde veio o mindfulness, há uma, assim, uma indicação de que se a gente não tivesse muito ocupado na nossa vida, assim, vivendo, ruminando sobre o passado, ou talvez pensando, preocupado com o futuro, sofrendo porque as coisas a que a gente está as coisas a que a gente está apegado, que elas não são permanentes o tempo inteiro. Se a gente não tivesse tão perdido dentro desse mundo de sofrimento que a gente cria na nossa mente, a nossa mente ela seria sempre, vamos dizer assim, guiada por 4 grandes qualidades, e a bondade amorosa é a primeira delas. E quando a gente fala em bondade amorosa, é um nome que ele fica às vezes muito abstrato, a gente não consegue entender muito bem o que que é. Tem gente que também chama de amor, bondade, é uma outra forma também de compreender. Mas a gente pode tentar, assim, compreender de uma forma muito simples, que é um desejo muito sincero de que nós sejamos felizes e que as outras pessoas também sejam felizes. É como se dentro da nossa mente, a nossa principal qualidade fosse essa, ela estivesse ali sempre presente e ela fosse guiar as nossas ações. E aí, às vezes, a gente se perde nesse universo de preocupações, de ruminações, enfim, de sofrimento que a gente vai criando, essa qualidade às vezes vai ficando um pouquinho apagada. Mas ela seria isso, esse desejo natural pela nossa felicidade, pela felicidade dos outros. E por que a gente deseja que as pessoas sejam felizes e que a gente seja feliz também? Quando acontece uma situação de sofrimento, a gente se preocupa em se ajudar ou em ajudar as outras pessoas, e é aí que surge a compaixão, que é uma segunda qualidade também. E aí, eventualmente, a gente supera aquela situação de sofrimento, as outras pessoas também superam, e a gente consegue se alegrar com aquilo. Aí surge a alegria apreciativa, que é mais uma qualidade. E aí a gente começa a estender esse círculo de desejos, círculo de pessoas com quem para quem a gente deseja essa felicidade, aí a gente chega na equanimidade, que seria uma última qualidade. Mas hoje a gente vai falar bem sobre essa questão da bondade amorosa, porque ela é uma prática muito importante dentro desse contexto da plena atenção, principalmente porque ela já foi muito estudada também pela neurociência, pela psicologia, pela psiquiatria. Dentro desses mesmos estudos que a gente vê no PAI, por exemplo, vocês podem ver dentro do manual do PAI, a gente traz muito esses estudos de quais são os efeitos para o cérebro dessas práticas de plena atenção. Essas foram, a gente teve uma primeira onda de estudos da neurociência que elas se voltaram a entender quais eram esses efeitos da prática de plena atenção, e aí nesse momento a gente pode entender essa prática da observação da respiração, da observação das sensações, das emoções, dos pensamentos, e aí a gente tem até aquilo que a gente fala muito lá no PAI, de do que foi uma das grandes conclusões desses estudos, que esse fortalecimento, né, do córtex pré-frontal, que é a nossa área do cérebro aí responsável pelas nossas decisões mais conscientes, e vamos dizer assim, vai tornando um pouco menos ativa a nossa amígdala cerebral, que seria responsável pelas nossas reações mais impulsivas, assim. E aí a gente teve uma segunda onda de estudos em relação ao mindfulness, que foi o de, então, mas e essas práticas de cultivo dessas qualidades, como a bondade amorosa e a compaixão, que efeitos que elas trazem para o nosso cérebro? E aí foi muito interessante as conclusões que esses estudos chegaram, porque eles mostraram, vocês já devem conhecer um pouquinho da prática de bondade amorosa lá na unidade 3 do Manual do Pai. A partir da unidade 3, a gente começa a incluir na prática dos alunos o que a gente chamou lá de pensamentos saudáveis, que é o de desejar que eu seja feliz, que minha família e os meus amigos sejam felizes, e aí vai estendendo até que todos os seres sejam felizes, estejam saudáveis, em paz, em segurança. Quando a gente faz isso, traz isso para a nossa prática, às vezes a gente pode ter, assim,
A impressão de que, mas isso é só um desejo, é só uma frase que eu fico aqui repetindo, para que eu faço isso? O que os estudos da neurociência perceberam é que quando a gente faz isso, quando a gente traz essa intenção dentro da nossa prática de plena atenção, a gente começa a tornar mais ativas também dentro do nosso cérebro as áreas que são responsáveis pela nossa sensação de felicidade, pelas nossas experiências de emoções positivas, como a alegria, a gratidão, enfim, tudo que é responsável pelo nosso bem-estar dentro dessa parte cerebral, ele começa a ser ativado, uma série de circuitos por meio dessas práticas. Então, quando a gente fica repetindo isso, não é só assim desejando que alguma coisa aconteça, não. A gente está claramente colocando ali para o nosso cérebro de, olha, é assim que eu quero viver. E aí tem uma conclusão também que é muito interessante desses estudos, que é uma conexão, é como se fortalecesse a conexão que tem entre essas áreas responsáveis pela nossa sensação de bem-estar e de felicidade e o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões conscientes, tem uma influência enorme no nosso comportamento. Então, isso significa que a gente começa também a guiar o nosso comportamento de uma forma que a gente possa agir também para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para a nossa segurança, para a nossa tranquilidade. Então, ela é uma prática super importante. Tem outra conclusão também que é bem interessante para esse contexto, se a gente pensar um contexto assim bem de sala de aula também, que ela fortalece uma área responsável pela empatia no nosso cérebro. E os estudos, esse estudo que analisou essa relação entre a prática de bondade amorosa e a empatia, ele analisou inclusive assim uma diferença entre como às vezes a gente tem uma empatia com uma situação de sofrimento, por exemplo, e a gente começa a sofrer com aquela pessoa e se sente paralisado, sem conseguir fazer nada, é como se fosse um circuito negativo da empatia. E o que esses estudos perceberam é que essa prática fortalece os nossos circuitos positivos da empatia, que é o que? A gente conseguir ter empatia, ou seja, a gente consegue compreender e sentir o que aquela pessoa sente, mas ainda assim a gente consegue tomar decisões conscientes, a gente consegue lidar com aquilo e tomar uma decisão que seja melhor ali, alguma ação para a superação daquela situação. Então, assim, é uma prática que ela já foi muito estudada, continua sendo, e a gente tem muitas relações que a gente pode fazer com esse contexto da educação e também para o nosso bem-estar pessoal. Dentro dessas qualidades da nossa mente, a gente sempre tem que lembrar que a gente só oferece aquilo que a gente realmente tem. Então é muito importante isso, a todo momento, quando a gente fala do cultivo dessas qualidades, antes de qualquer coisa, para a gente mesmo. E aí, vocês, principalmente, né, como professores, a gente está falando de uma prática que está voltada a direcionar as nossas ações para a felicidade, antes de qualquer coisa, para a felicidade de vocês. E aí, dentro de sala de aula, vocês vão estar, a partir do momento que vocês cultivam isso para vocês, vão estar em condições de oferecer isso também para os alunos. E como que seria essa prática, né? A gente tem lá dentro do Manual do Pai, isso que a gente chamou dos pensamentos saudáveis a partir da unidade 3, que é isso da gente começar a cultivar o final da prática da plena atenção, trazendo esses pensamentos. Que eu esteja em paz, seguro, saudável e feliz, e aí a gente começa a estender, né? Que minha família e os meus amigos estejam em paz, seguros, felizes, saudáveis e todos os seres. O mais indicado para crianças é isso mesmo, eles fazem para eles mesmos, estendem para um círculo de pessoas que eles amam, que eles se sentem seguros de estar perto, e depois eles vão estender para todos os seres. Nós que somos adultos temos um desafiozinho a mais dentro dessa prática, que é o de trazer, de convidar para esse círculo para o qual a gente deseja felicidade, as pessoas com quem a gente também tem alguma dificuldade. E assim, por que a gente faz isso, né? Isso é bem desafiador muitas vezes, mas também quando a gente consegue fazer isso é muito transformador para as nossas relações e também para o nosso bem-estar. A gente pode olhar isso também de uma perspectiva da ciência, dentro desses circuitos que se ativam, dessas áreas que se ativam, toda uma perspectiva emocional. Mas eu vou tentar trazer assim uma explicação de uma forma muito simples, assim quase que espacial mesmo.
A gente pode tentar entender que para cada pessoa que a gente conhece, a gente dá um lugar na nossa mente. Então, para algumas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que a gente ama muito e que a gente não tem a menor dúvida que a gente quer que aquela pessoa seja feliz, é como se a gente escolhesse o melhor lugar da nossa mente e falasse: toma, é aqui que você pode morar, sabe? Assim, vem para cá, para essa varanda ensolarada, de frente para o mar, vem cá, senta na minha rede, seja feliz aqui. Algumas outras pessoas, a gente às vezes não tem muito uma impressão sobre ela, nem boa, nem ruim. Só aquela pessoa assim, sabe, que não faz muita diferença na nossa vida, mas a gente também não deseja nem bem nem mal. Seriam umas pessoas neutras. Para essas pessoas é como se a gente também desse um lugar relativamente neutro, assim, que não é bom e nem ruim. Ok. Mas tem algumas pessoas que a gente tem muita dificuldade ou algum nível de dificuldade, e é como se a gente mandasse elas assim lá para o subsolo do porão. O pior lugar, mais sombrio que a gente conseguir ter na nossa mente, a gente esconde essas pessoas lá, a gente manda elas para lá. E até aí tudo bem, porque a gente não é obrigado a dizer para as pessoas onde é que elas moram na nossa mente. A questão é que cada vez que a gente encontra com essas pessoas, que a gente tem que se relacionar com elas, é para esse lugar que a gente vai. A gente se sente dentro dessas relações como se a gente estivesse lá nesse lugar muito luminoso ou às vezes nesse lugar muito sombrio. E às vezes é isso, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, por exemplo, de aquela pessoa, por exemplo, que a gente gosta muito, ela não precisa nem chegar perto, a gente vê passando lá do outro lado do corredor e já traz um quentinho no coração, assim, fulano chegou, sabe? E da mesma forma tem pessoas que elas não precisam nem aparecer na nossa frente, assim, viu, sei lá, tá, rede social, esse momento é muito interessante para a gente notar isso, porque a gente não está tendo muita relação presencial com as pessoas, mas o tempo inteiro a gente vê nas redes sociais, vê por meio desses aplicativos, e aí se a gente vê a pessoa ali, só de ver ali na tela já é suficiente para trazer alguma sensação meio estranha. Um exercício interessante para vocês fazerem, se vocês quiserem notar se isso realmente acontece com vocês, observa, por exemplo, o que acontece no seu corpo quando seu WhatsApp apita. Assim, às vezes tem pessoas que apita lá, sobe o nomezinho, e é isso, vem aquele quentinho no coração de, tá aqui, você já quer, tá feliz por poder ter alguma notícia daquela pessoa, por poder conversar com ela. E outras vezes, sobe o apitozinho lá e ele já vem como um soco no estômago. E o que que é isso? É só um apito, é só um conjuntinho de letras ali, mas que desperta na gente essa relação que a gente faz com essas associações que a gente faz com essas pessoas. E aí imagina isso, a importância da gente ter consciência disso em um ambiente, por exemplo, como uma sala de aula, em que o professor está ali sendo o tempo inteiro demandado por uma série de alunos, e aí você pode lembrar que todas as pessoas têm um lugarzinho na nossa mente, inclusive todos os alunos. Então imagina essa oscilação, né, de a cada momento você ir e voltar, como se você estivesse ali dentro de uma montanha russa emocional. Como é que a gente estabiliza isso? E por que que é importante a gente estabilizar? Cada vez que a gente se vê dentro de por exemplo, que a gente é demandado por uma pessoa, por um aluno, no caso da sala de aula, as decisões que a gente toma para essa relação, elas partem desse lugar para onde a gente vai. Então, se a gente está em um lugar mais neutro, mais luminoso, a gente tem uma chance muito maior de ter decisões conscientes em relação àquela situação ali. Agora, se a gente se deixou levar lá para os porões, onde a gente está ali perdido no meio de um monte de mágoa, de raiva, de tristeza, de insegurança, é muito mais difícil. Então, por exemplo, ali você está dentro de sala de aula e aquele aluno com quem você tem uma relação super boa vai e te demanda, né? Depois você já explicou uma coisa 1000 vezes, ele vai, tia, eu não entendi. Se é aquela criança que te traz para esse ambiente, assim, que você se leva, na verdade, porque nunca é responsabilidade da outra pessoa, é sempre a gente com a nossa mente. Se a gente vai para esse lugar mais luminoso, é muito mais fácil que a gente encontre calma e condições, por exemplo, para ter uma solução criativa e acolhedora naquele momento. De falar, não, você não entendeu, tá tudo bem, eu vou te explicar de uma outra forma.
Agora, quando é a criança que a gente já está assim, pensando em botar de castigo lá no porão, aí a gente já vira de uma outra forma, né? Tipo, mas você não entendeu. Como é que você não entendeu? É claro que você não entendeu, você nunca presta atenção. Por quê? Porque a gente se deixou ser carregado por todos aqueles referenciais de insegurança, de às vezes achar que a criança está fazendo aquilo para provocar a gente, que ela não liga para o que a gente faz. Então, por isso que é importante que a gente estabilize isso. E como é que a gente faz isso? Trazendo, puxando essas pessoas para lugares cada vez mais luminosos da nossa mente. E aí a gente começa a desenvolver essa capacidade também, que foi o que foi apontado lá pela neurociência também, de desenvolver cada vez mais essa capacidade de compreensão, de empatia e de respostas conscientes. Quando você é demandado ali, que a gente às vezes se sente desafiado pela criança, por exemplo, a gente consegue ter a clareza para entender que, peraí, até de lembrar que a gente sempre está sendo movido por esse desejo por felicidade. A criança também, né? Os pais das crianças também, os colegas professores também, enfim. Mas quando a gente se lembra disso, a gente consegue ressignificar aquele comportamento e entender que, às vezes, dentro da situação daquela criança, o que ela compreende naquele momento como uma necessidade de se sentir segura, de chamando a sua atenção e, às vezes, te desafiando. Mas você tem que ter essa estabilidade para poder olhar para tudo aquilo e entender esse universo em que aquele comportamento acontece e aí poder ter essa resposta consciente. E como é que a gente faz isso dentro da nossa prática? É trazendo essas pessoas. Depois que a gente cultivou esse desejo para a gente mesmo, a gente chama, cultiva também para as pessoas que a gente ama, cultiva para essas pessoas que seriam mais neutras e depois a gente convida essas pessoas com quem a gente tem algum nível de dificuldade para também desejar que elas estejam saudáveis, seguras, em paz e felizes. Às vezes, durante a prática, é bem desconfortável fazer isso, quando a gente chega na parte das pessoas difíceis. Porque a gente começa a se sentir assim, meio tipo, sei lá, meio... Será que eu realmente quero que essa pessoa seja feliz? Pode vir um sentimento assim de que a gente está sendo um pouco hipócrita. Enfim, o que a gente faz nesses momentos? A gente se lembra que isso também faz parte da nossa prática de plena atenção. Então, a gente vai olhar até mesmo para esse desconforto que surge com abertura, com curiosidade, com gentileza. Observar os pensamentos como pensamentos, assim, não são verdades que estão surgindo ali naquele momento para dizer que aquela pessoa realmente não merece ser feliz. É mais um pensamento que está surgindo dentro da nossa prática. E a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz na prática de plena atenção. Observa esse pensamento surgindo e a gente deixa ele passar. E a gente vai fazendo isso aos poucos, nem sempre é fácil assim. Eu lembro tem alguns professores que eles não recomendam, por exemplo, que a gente faça essa prática que a gente chame como uma pessoa difícil para a nossa prática, alguém com quem a gente tem um relacionamento afetivo, por exemplo. O esposo, a esposa, ou principalmente o ex-esposo, a ex-esposa, porque pode despertar muitas coisas e a gente se perder nessa prática. O meu professor, especificamente, ele diz que a gente pode chamar. Eu me lembro que uma época eu tinha acabado de sair de um relacionamento e aí ele falou, não, vai fazer essa prática. Tá, fui. E aí quando chegou bem nessa parte de chamar a pessoa com quem a gente está com uma dificuldade de relacionamento, eu começava a perceber como a minha mente ficava criativa, assim, de, às vezes, não, que a pessoa seja feliz. Aí sempre tinha um remendozinho, assim, tá, mas não precisa ser agora. Para que a pessoa seja feliz. Mas não precisa ser tão feliz assim, sabe? E aí o que a gente faz? A gente pode ir observando isso como pensamentos que naquele momento estão trazendo todas aquelas condições. Mas são só pensamentos e a gente deixa passar. Eu lembro que chegou um momento que eu estava achando isso bem engraçado. Eu falei, gente, até onde vai, né? Esse discurso que vai aparecendo. E isso é importante a gente notar, porque esse desconforto algumas vezes também surge quando a gente deseja a nossa própria felicidade. Isso não é incomum. Muitas vezes acontece da gente também se colocar de castigo lá no porão, né? Assim, de começar a criar crenças
de que a gente não pode ser feliz ou que a gente não merece ser feliz. E aí quando a gente está no meio da prática e traz esse pensamento, né, de que eu seja feliz, aí começa também a mente discursiva, mas como é que você vai ser feliz? Não é possível, não, você não merece ser feliz, sabe? Sempre pode vir um pensamento autocrítico, alguma coisa, e tudo bem, se surgir, o que que a gente vai fazer? Observar como um pensamento e deixar ele passar. E a gente relembra, né? O mindfulness, ele tem esse sentido também, de a cada momento a gente relembrar o que a gente está fazendo. A gente relembra que naquele momento, por mais que esses pensamentos surjam, a gente optou, a gente escolheu por cultivar aqueles pensamentos. E a gente faz a escolha de trazer a nossa atenção de volta e de continuar cultivando esse pensamento para a nossa própria felicidade, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar.